Bom dia, cumprimento a todos com a paz do Senhor. O que eu venho falar hoje para vocês é sobre o amor de Deus, como Deus é bom, o que Ele já fez por nós e como Ele quer nós diante dEle. Vou estar falando para vocês vários versículos, queria que vocês prestassem muito bem atenção. Primeiro eu quero falar sobre Filipenses 4, capítulo 4, versículo 4. Tenham sempre alegria, assim diz Deus, unidos com o Senhor. Repito, regozijai-vos, tenham alegria. Em Jeremias 29:13 se diz assim: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Olha como Deus é bom, Ele quer que você tenha alegria, e assim quando você estiver passando por alguma dificuldade, ou qualquer coisa que queira clamar a Deus, invocar a Deus, Ele diz em Jeremias: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Olha que maravilhoso. Quero estar falando para vocês outra coisa importante no Evangelho, é sobre João, capítulo 3, versículo 3, que eu vou estar lendo com vocês, o porquê e como Deus é bom. Preste atenção. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Preste atenção. Disse-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, batismo, e do Espírito Santo de Deus, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Guardem essas palavras, que eu vou voltar aqui novamente. Acabei de falar sobre o Evangelho de João, e eu quero falar com vocês agora. Falei sobre João, sobre Gálatas, capítulo 5, de 22 a 24. Olha o que Deus diz a você: mas o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Aquele que está com Cristo, ele está com Cristo feliz, sabendo que Deus está agindo em todas as causas, e deixa de lado, crucifica todas as vontades da carne, todas essas paixões pelo mundo que vocês têm, que todos já tiveram, e graças a Deus, aqueles que estão em Cristo não tem mais. Em nome de Jesus, quero estar falando agora sobre outro item, de que Deus é bom, sobre Salmos número 136, o amor de Deus, como Deus é bom, e a sua bondade e misericórdia é eterna, aqueles que o procuram, aqueles que se arrependem dos seus pecados. Vamos abrir aqui agora em Salmos 136, veja bem, meus irmãos, estarei lendo para vocês. Deus é louvado em todas as suas obras, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua benignidade, que significa bondade, é para sempre. Louvai a Deus dos deuses, porque Ele é bom. Louvai ao Senhor dos senhores, aquele que só faz maravilhas, aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez a grande iluminação, os luminares, porque Deus é bom. Glórias a Deus. O sol para governar o dia, porque Deus é bom, a lua e as estrelas para presidirem a noite, que o feriu o Egito dos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre, e tirou a Israel do meio deles, com as mãos fortes, com o braço estendido, aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, e fez passar Israel pelo meio dele. Olha como Deus é bom. Mas derribou o faraó com o seu exército no mar vermelho, aquele que guiou o seu povo pelo deserto, aquele que feriu os grandes reis e deu morte a reis famosos.
Seom, rei de amorreus, Og, rei de Bassã, e deu a terra deles em herança àqueles que eram escolhidos de Deus, sim, em herança a Israel, porque a sua benignidade é para sempre, que se lembrou da nossa humilhação e nos remiu de nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre, que dá mantimento a toda a carne. Louvai a Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Glórias a Deus. Queridos, assim como eu li para vocês sobre como Deus é bom sempre, todo tempo Deus é bom. Na antiguidade, o que Ele fez aqui no Evangelho e o que fará na sua vida também. Quero voltar lá no Evangelho de João, novamente, no versículo de número 3, 5 e 6, vamos lá ver o que está escrito, e quero falar novamente sobre o versículo 4, vamos voltar lá. No capítulo de João, no versículo 3, número 16, diz assim: olha, porque Deus é bom e gosta de você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, só tinha um filho, sempre teve um filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Deus mandou o seu próprio Filho por amor às pessoas aqui na terra que estavam desobedientes a Deus, para que quem crer nele, for batizado e aceitar Jesus como seu suficiente Salvador, esse será liberto, esse será salvo, esse será herdeiro do reino dos céus. Lembre-se sempre disso. Procura Jesus, aceite Jesus na igreja, batize nas águas e será salvo e verás a glória de Deus. Continuando, no Evangelho de João ainda, no capítulo 4, quero estar falando para vocês aqui uma coisa importante. Oh, glória a Deus, aleluia. No versículo 4, a partir do capítulo 16 e 17. Glórias a Deus. Capítulo 3, 16 e 17. Assim como eu já disse a vocês, que Deus é bom a todo tempo, e Ele quer deixar uma mensagem a vocês. A mensagem que eu tenho a falar para vocês está em João 4, 31, 36. Vamos voltar lá. 4, 31 a 36. A ceifa e os ceifeiros. Presta atenção que eu vou ler agora aqui. Entretanto, aos seus discípulos lhes rogaram, dizendo-lhe: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhes porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Deus quis dizer: plante, acredite, tenha fé, olhe lá na frente, não pelas diversidades, não pelo sacrifício, não pelas lutas. O que você plantou, o que você vai colher. Continuando, versículo 36. O que a ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho.
Glória a Deus, aleluia. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele, por causa das suas palavras. Jesus é bom. E diziam à mulher: não há, e pelo que disseste, que não cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é o verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Meus queridos, foi falado aqui para vocês aqui hoje, sobre o amor de Deus, tudo que Ele já fez para você, e Ele vem te dizendo ainda, que acredite lá na frente, que eu estou cuidando de tudo. E é assim como Mateus, no capítulo 28 a 31, no capítulo 14, do versículo 28 a 31, quero dizer assim para vocês, que é uma passagem conhecida, assim como Paulo, ele andou sobre as águas, para ir de encontro a Jesus. Quero relatar algumas coisas para vocês terem essa noção. E Pedro, quando viu a Jesus, ele estava em tribulação, o mar estava tribulando, o mar estava agitado, assim como a sua vida está. E assim olhou para frente, não olhou para baixo, e viu Jesus lá na frente, assim como tudo foi falado. E ele falou: Jesus, me ajuda. E Jesus, assim como você pede, Jesus, me ajuda. E Jesus estendeu as mãos e falou: venha, Pedro. Assim como Ele está chamando por vocês, Jesus chama por vocês, venha todos vocês que estão aflitos. E assim Pedro, ele se atirou ao mar, começou a andar sobre as águas, mas aí ele não teve a fé suficiente para chegar até Jesus. Ele começou a olhar as circunstâncias: eu estou andando sobre as águas, que é isso? Começou a olhar para a esquerda, para a direita, todas aquelas ondas, toda aquela agitação, e a sua fé começou a ser abalada por aquelas coisas ao redor deles, assim como a sua vida. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, olhe para frente, continue, marche assim que Deus quer você. Ele começou a afundar, Pedro, justamente porque desviou o seu foco, que era Cristo, ao se distrair com os ventos e a tempestade. Ele deixou o medo dominar, assim como a nossa vida, é tantas tribulações, tantas coisas, tanta peleja, tanta luta, que o medo nos deixa derrotar, e a gente quer apenas ficar quietinho no nosso canto, mas Deus manda dizer: marcha, continue, eu te amo, assim Deus diz. E quando o medo se instala, a fé, ela se cala. Isso não foi uma crítica a Pedro, do Evangelho, um dos discípulos de Jesus. Jesus quis dizer para Pedro que ele poderia ter ido muito mais além. Olha só você na vida, não fique parado, marche. Deus vai te dando as brechas, vai abrindo as portas, e você vai conseguir ir muito mais além do que você ainda pretende chegar. Assim diz Deus a você. Glórias a Deus, aleluia. Para você não se distrair olhando para os problemas, e com isso se afogar no mar. Jesus quer que você continue. Se o medo tomar o lugar da sua fé, Ele virá e pegará na sua mão, pela sua mão, para não te deixar afundar. Busque o Senhor, mais ao Senhor, para que sua confiança nele cresça, pois com isso o medo jamais terá domínio sobre você. Continue, marche. Essa é a mensagem que eu tenho que dar hoje a vocês. Estamos em setembro, dia 3 de setembro. Eu quero que todos vocês vejam, andem em santidade e tenham uma vida próspera, feliz com Jesus, porque sempre haverá tribulações, dias difíceis, mas a fé nunca pode parar, nunca pode se calar. Peça a Deus sempre discernimento para entender tudo, e tenha fé e ore incessantemente, a todo tempo, esteja orando, faça jejum continuamente, que Deus verá o seu esforço lá de cima e te dará a vitória. Ele colocará anjos ao seu redor para te proteger, e nada de flecha do inimigo chegar a você, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, que a paz de Deus esteja com vocês. Todos que eu digo aqui, tudo isso que eu falo, e todos os vídeos que eu posto, é para Jesus, é para Deus, é para a honra e glória de Jesus.
Que vocês sejam abençoados. Amém.